Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quanto tempo, né? Estamos aqui mais uma vez para lembrar das Escrituras de Deus e vamos fazer menção do nome de Deus, sentindo o coração de passar uma mensagem para vocês. E escolhi um tema muito bem especial nesse período em que nós estamos vivendo. O tema aqui é Deus ou deuses. E o salmo que eu escolhi para poder relembrar sobre essa importância de separar Deus ou deuses, está lá no Salmo 24, você pode estar acompanhando aí em sua casa, amém? Vamos lá. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, escuta. Quando nós olhamos para a criação de Deus, nós vamos ver o princípio de Deus estabelecendo sobre a terra para nos trazer uma lembrança de quem é Deus. Porque em decorrente da criação, nós vamos ter uma noção como surgiu esses deuses e o porquê esses deuses querem substituir a adoração de Deus. Porém, Deus sempre vai usar os seus escolhidos para que você entenda quem é Deus e quem é deuses. Deus estabeleceu através da sua palavra, através da sua criação, a separação através do seu poder. E então nós vamos ver que quando Deus disse no princípio haja luz e houve luz, Deus fez uma separação entre ele e as trevas. Por que a luz? Porque essa luz está no singular e as trevas está no plural. Porque Deus separou dele como ser luz e viu Deus que isso era bom e tornou-se Deus a luz, e viu também que era bom, e ele fez separação entre ele e o chamado Satanás e os demônios, que são as trevas. Então Deus viu que isso era bom, fazer uma separação. E vejamos aqui a primeira lição que nós vamos aprender nós temos que se separar daquilo que são obras das trevas para aquilo que são obras da luz. Deus nos separou, Deus se separou e também colocou em nós uma separação. E essa separação se chama luz. Então, o primeiro momento que nós temos que reconhecer é o poder da criação. Quem nunca fez um estudo sobre Deus e de que maneira ele é, e qual é a forma que ele se apresenta para nós, se não ler o livro de Gênesis, você nunca vai ter uma noção, você nunca vai ter uma base. Então a base de todo cristão que acredita em Deus é o livro de Gênesis. Agora vamos ver como que Deus permitiu, né, esses deuses tomar posse, falar que é maioral na terra. Como que Deus permitiu isso? Isso nós vemos no livro de Gênesis capítulo 3. Quando Deus ele vai colocar o homem e a mulher no jardim do Éden. E ele vai impor um limite. E esse limite se chama Éden. Esse limite se chama os mandamentos de Deus. E Deus vai colocar uma árvore. E essa árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não podia comer dessa árvore. Porém, só a árvore da vida, que era a árvore da alimentação do homem e da mulher. Porém, eles vão desobedecer a Deus. E por essa desobediência, o homem se acaba se distanciando de Deus, se afastando de Deus, ficando longe de Deus. Então, o primeiro momento para eu reconhecer Deus, em querer voltar para Deus, é entender, ter humildade, que o primeiro pecado entrou através de Adão e Eva. Sem esse reconhecimento,
você jamais vai conhecer Deus e conhecer as suas características. Então entenda, para você escolher Deus, você tem que estar separado. Você tem que renunciar àquilo que Deus determinou sobre a terra, que são as obras malignas. Então nós vamos ver a primeira obra maligna que Satanás colocou no homem, o homicídio de Abel e Caim, em Gênesis capítulo 4. Nós vamos ver isso. Em Gênesis capítulo 4, no versículo de número 8. E disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Está vendo aqui? Como que as obras das trevas estavam predominando depois que o pecado entrou? Entenda que a primeira lição que nós temos para reconhecer Deus é que quando Adão e Eva caem, que entra o pecado, Caim, que inveja do seu irmão Abel, depois deles ter ofertado a Deus, você pode ler em casa, no texto, no capítulo 4 de Gênesis, a oferta de Abel e Caim, e você vai ver o quanto Deus se agrada de Abel, por ele ter ofertado do sacrifício, das suas ovelhas, e ele ter colocado a primazia em primeiro lugar, a ovelha melhor, aquilo que era em primeiro lugar para Deus, e você vai ver Caim sendo desgostoso da oferta que ele estava dando. E Deus ficou desgostoso de Caim, e Caim invejou do seu irmão Abel e o matou no campo. Veja que depois do declínio nós vemos a segunda lição. Como que nós vamos reconhecer Deus em nossa vida se nós não temos humildade de reconhecer que existem pessoas que estão agradando a Deus? Fica a lição para você. Como que você vai reconhecer Deus na sua vida se você não reconhece que existem algumas pessoas que estão se esforçando para se dedicar a Deus, para buscar a Deus? Então, existem pessoas que estão matando hoje, e isso é uma característica de Satanás e os demônios, que eles estão matando, que eles estão roubando, sabe por quê? Por causa da inveja de algumas pessoas que estão buscando a palavra de Deus. A segunda lição nos faz entender que nós só temos Deus como nosso Deus quando nós reconhecemos, quando nós temos humildade, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar e dizemos que algumas pessoas conseguiram conquistar, agradar a Deus através da sua fé, através das suas obras. Fica aqui a primeira lição, a segunda lição para você entender. Primeiro na criação, segundo no reconhecimento, e agora nós vamos para a terceira. Para a terceira, nós vemos aqui como que os deuses passaram a ser idolatrados. Está lá em Gênesis capítulo 10. Gênesis capítulo 10, versículo 9. Foi-se um valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Está aqui a terceira lição. A terceira lição para nós aprendermos a reconhecer Deus é quando nós estamos querendo ser aqui às vezes igual Nimrod. Nós estamos perdendo a adoração a Deus quando nós se tornamos Nimrod. Nós se tornamos deuses lutando contra Deus, fazendo-se em si ser idolatrado, querendo substituir a adoração de Deus quando nós queremos ser poderosos na terra. Ah, irmão, ser poderoso é pecado? Não é pecado. Mas a partir do momento que eu sou um poderoso e que eu não quero mais buscar a Deus, aí tem uma complicação nesse meio. Porque o inimigo vai usar o nosso corpo para ser idolatrado na terra. Ele vai usar a nossa imagem para poder transmitir algo de bom para o ser humano. Só que existem seres humanos que começam a idolatrar o outro, que começa a colocar o outro como um Deus, que começa a colocar a formosura do homem como um ser maioral na terra. E aí entra a adoração de homens, entra o pecado da idolatria, entra a luta do homem contra Deus, em Romanos capítulo 8.
Então, para nós reconhecermos Deus como nosso Deus, nós temos que se humilhar diante de Deus. Aqui Nimrod, ele começou a ser poderoso. A Bíblia diz que ele começou a ser um homem que foi tipo assim, com habilidades na caça. Ele foi um homem que passou a ser idolatrado pelos seus amigos, pelos seus parentes, ou até mesmo pelos seus os seres humanos que estavam vivendo em sua época. Existem pessoas assim? Existem. Nós estamos aí diante, né, de algumas coisas que estão acontecendo aí no mundo, né, nas Olimpíadas. Nós estamos vendo. É pecado assistir, irmão? Existem coisas que é pecado e coisas que não é pecado. Mas existem coisas que você tem que evitar. Existem coisas que você tem que fugir. Se a aparência do mal, se está gerando uma idolatria em você, se está gerando uma discórdia entre você e Deus, se está gerando algum repúdio entre você e Deus. Porque se nós quisermos agradar a Deus, devemos fugir da aparência do mal. E se você está idolatrando algum ídolo, alguma pessoa, né, nas Olimpíadas ou em qualquer área, na música, até mesmo dentro da igreja, você está correndo um grande risco. Porque existem pessoas com habilidade capaz de fazer você se encantar com ela. Ela te faz se encantar. Nimrod era um caçador. Talvez na época de Nimrod o esporte, que era um esporte bem fervoroso, era ser um caçador. Deus manda te dizer quem você é diante de Deus. Será que você está sendo idolatrado, substituindo a adoração de Deus? Será que você está se deixando ser idolatrado pela habilidade que você tem? Ou será que você está buscando a Deus como Abel, fazendo as boas obras, colocando as primícias de Deus para buscar a adoração do Pai Celestial? Eu deixo essa reflexão para você. Ou você busca a Deus como seu único Deus e Senhor, ou você passa a ser um Deus e começa a lutar contra Deus. E aí você vai prestar conta com Deus. É necessário você se refletir sobre Gênesis capítulo 10, deste homem chamado Nimrod. Um homem habilidoso, caçador. O esporte de Nimrod era caça. Talvez o esporte de algumas pessoas é outras coisas, mas cuidado para não ser idolatrado. Aí você vai dizer, problema de quem está me idolatrando. Problema errado. Se você não prestar toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus, aí tem um problemão aí, meu filho. Aí tem um problemão. Não deixe a sua imagem ser uma imagem de adoração, mas deixe o seu rosto se transfigurar no rosto de Cristo, para que assim nós adoramos ao Pai, o Todo-Poderoso e ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nos comprou com preço caríssimo. Fica a dica. Fica a dica. É um bom exemplo aqui esse Nimrod. Porque tem muitas pessoas que estão aí procurando pessoas com habilidade na pregação, com habilidade no esporte, com habilidade na música, com habilidade em todas as áreas do trabalho, com habilidade em todas as áreas do conhecimento. Estão se esquecendo de adorar a Deus, esquecendo da primazia de Deus como fez Abel, se esquecendo de consultar a Deus verdadeiramente. Ei, Deus é espírito, Deus também é homem, mas se o homem não se humilha diante de Deus, tem algo errado aí. Se o homem não reconhece Jesus como seu Senhor, tem algo errado aí. Está na hora de você se refletir de quem você é diante de Deus. É por isso que tem muitos deuses por aí. É por isso que Deus não tem se agradado dessa geração. O rosto de Deus está contra essa geração que está querendo substituir a adoração de Deus. E é assim que o anticristo ele vai surgir, ele vai substituir a adoração de Deus, colocando uma imagem para dizer, ei, o Deus de vocês chegou, mas o único Deus que está entre nós é o Senhor Jesus Cristo. No dia que a igreja for arrebatada, acabou a adoração. Sabe por quê? Porque o inimigo vai tentar substituir a adoração, mas eu te pergunto, qual é a sua adoração nesta noite? Aleluia!
vai substituir a adoração, vai começar a ser poderoso e parar de buscar a presença de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, e vai querer ser um caçador, vai querer ser um bom no esporte, vai querer ser um bom músico, vai querer ser um resplendor diante de Deus. Olha o que Deus fez com Ciro lá da Pérsia. Ele queria ser um Deus, ele queria ser um resplendor, e Deus o abateu. Ezequiel capítulo 28. A formosura que ele estava querendo resplandecer diante dos homens, para dizer que era o maioral, e Deus que tinha constituído para ele, foi Deus que tinha dado para ele. E aí o que Deus te deu? Deus te deu fôlego, Deus te deu a imagem, Deus te deu poder, Deus te deu habilidade, Deus te deu um dom espiritual, mas aí você substitui com dom natural, que é isso que Nimrod tinha, um dom natural, um dom de ser habilidoso. Talvez se Nimrod fosse um homem nos dias de hoje, talvez ele seria um homem mais rico, talvez ele seria um homem mais ricaço aí da internet, ou de qualquer outra área, substituindo a adoração de Deus. Talvez no coração deles ele começasse a dizer, vamos levantar uma torre, está aqui no capítulo 11. Nimrod, por ser poderoso, o povo começou a idolatrar Nimrod, aí começou a levantar, vamos levantar uma torre, uma força, ninguém vai nos abater mais. Olha aí, cuidado com as suas habilidades, cuidado com a sua capacidade, cuidado para não substituir a adoração de Deus, cuidado para não se virar um Deus, e aí você vai dizer que você não é isso que a palavra está dizendo, e você vai dizer, eu não sou isso aí, mas aí você começa a ser idolatrado, e começa a esquecer da adoração de Deus, começa a esquecer da leitura, começa a esquecer da oração, começa a esquecer do sacrifício, começa a esquecer de buscar a Deus de verdade, como fez Abel. É desse jeito, a palavra é dura, mas olha o que Deus falou aqui em Salmo 115, eu vou ler para você. Salmo 115, no versículo de número 5, do 4 até o 8. Só para você ter uma noção. Olha aí. Prata e ouro são os ídolos dele, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum sai da sua garganta. Torne-se semelhante a eles os que o fazem, enquanto a eles neles confiam. Você está vendo? Talvez você está confiando nos ídolos. Talvez você depositou a sua confiança em ídolos, dizendo, ei, o nosso Deus está aqui no ouro, na prata, o nosso Deus está aqui diante dos nossos olhos, ei. Aí Deus vai fazer você virar matéria. Aí Deus vai fazer, olha aqui, torne-se semelhante a eles, aqueles que nele confiam. Quer confiar na madeira, na prata? Quer confiar na sua habilidade? Quer confiar naquilo que Deus criou? Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1 que o homem passou a adorar a criação em vez do Criador, substituiu. Não deixa as matérias virar um Deus para você, não deixa o ser humano se tornar um Deus para você. Tem muita gente aí que pega um carro de lata e coloca ele como ouro. Tem muita gente aí que coloca uma estátua de ouro, que coloca uma imagem para substituir a adoração, ganham likes, ganham curtida, ganham seguidores, mas aí, vai substituir a adoração de Deus? Ou vai deixar Deus como seu único Deus e Senhor? Deus manda te dizer nesta noite, cadê você? Cadê você que vai se humilhar diante de Deus? Não consegue ajoelhar mais diante de Deus, né, meu irmão? Não consegue orar mais diante de Deus, né, minha irmã? Não consegue dobrar o seu joelho para adorar o Senhor dos Senhores, né, meu irmão e minha irmã? Não consegue fazer isso, sabe por quê? Porque você está se tornando um grande na terra com a sua habilidade que Deus te deu. Está se tornando grande na terra, né, varoa?
está se tornando grande na terra, né, varão? Deus uma hora vai te pegar ao meio-dia e vai fazer você ficar cego diante da escuridão, e aí você vai começar e não vai entender mais nada. Sabe o que é isso? É o resplendor de Deus. O único Deus que pode resplandecer é Deus. Você não pode resplandecer no lugar de Deus. Eu vou terminar a mensagem. Você não pode resplandecer no lugar de Deus. Deus manda te dizer. É o mesmo Deus que foi na vida de Moisés, que trouxe Moisés para ser um libertador. É o mesmo Deus que foi na vida de José, reconhecendo o único Deus. É o mesmo Deus que foi na vida dos patriarcas de Isaac e de Abraão. É o mesmo Deus que foi na vida de Jesus. É o mesmo Deus que foi na vida dos apóstolos. E é o mesmo Deus que está presente diante de ti nesta noite. Manda te dizer, hein? É tempo de você se humilhar diante de Deus e parar de receber like, curtida, e parar de ser um maioral para dizer que Deus está no seu meio. Ei, Deus só está no seu meio quando você se humilhar na presença dele. Para de usar a sua habilidade para substituir as coisas de Deus. Nós estamos aí diante de tantos deuses aí que estão se levantando para ser maioral e se esquecendo de Deus, colocando a prata e o ouro para poder falar que é Deus que manda, que é o seu Deus que manda. Ei, você está vendo aí, assistindo na televisão, os deuses que estão se levantando neste momento aí nas Olimpíadas. Vai assistindo, vai substituindo aquilo que Deus criou, vai adorando a criação, que um dia Deus vai arrebatar os crentes da terra e você vai ficar. Eu vou terminar a mensagem porque essa é uma mensagem dura. Não deixe os inimigos substituir a adoração de Deus, porque já há muitas pessoas que estão substituindo a adoração de Deus. Já há muitas pessoas que estão substituindo a adoração de Deus. Deus é na vida de Abel. Deus é na vida daqueles que colocam Deus como sua primazia. Não se esquecendo de Deus, não substituindo Deus com a sua habilidade, não substituindo Deus com o seu ouro, com a sua prata, não substituindo Deus com a sua capacidade de cantar, não substituindo Deus na sua capacidade de pregar, não substituindo Deus na sua capacidade de atrair pessoas. Ei, Deus uma hora vai te achar e uma hora Ele vai te mandar dizer: é tempo de você reconhecer quem é Deus na sua vida. Deixa Deus tomar conta da sua casa em nome de Jesus. Eu decreto na sua vida: é tempo de você se humilhar diante de Deus. É tempo de você reconhecer igual Abel fez, igual os apóstolos fez. É tempo de você se humilhar diante do Deus verdadeiro e não deixar o ouro e a prata substituir a adoração. Olha o que o salmista diz: não deixe, em nome de Jesus. Eu termino esta mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém.